Senti no coração de gravar esse áudio, desse testemunho. E é um grande testemunho, a gente julga dessa maneira. Eu sou missionário Kleber Vieira, a minha esposa está aqui, a missionária Mônica. A paz do Senhor Jesus. E nós temos a alegria de poder estar gravando esse testemunho, que eu considero maravilhoso. E eu sei que muitos que estão na mesma condição que eu estive, ou ainda estão numa condição difícil, creia que para Deus não há nada impossível, né, missionária? Não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando o homem pensa que não tem mais o que fazer, não há mais recursos, aí a providência divina entra e o Senhor Jesus opera um grande milagre, né? Eu quero voltar no tempo, a 2020. Em 2020, eu comecei a ter problemas na próstata, porque eu sabia que era próstata, porque eu estava com problemas de micção, e eu fiz uma série de pesquisas a respeito da situação e descobri naquela época que a finasterida 5 miligramas era excelente para a redução da próstata, porque eu imaginava que estava sofrendo com aquela hiperplasia benigna da próstata, que é a próstata aumentada, que dificulta a micção, e também a gente acaba levantando muitas vezes à noite para ir no toalete, fazer xixi, aquela coisa toda, né? E então eu comecei a tomar essa medicação e melhorou. Passou, né, missionário? Glória a Deus. Melhorou e tal. Glória. Mas eu não sabia, eu não tinha conhecimento e também cometi um grave erro, que eu aconselho hoje a ninguém a fazer isso que eu fiz, que já é uma praxe do homem não procurar ajuda médica, né, não procurar o conselho médico, né, para ver o que está acontecendo, né? E eu acabei não fazendo isso, cometi um grave erro, e esse erro me custou muito caro, porque quando eu fui dar conta, já em 2021, no mês de março, né? Foi missionária, né? Mês de março. Foi. No mês de março, a doença já estava num estado muito avançado, porque não era só uma hiperplasia benigna da próstata, era câncer de próstata mesmo. Havia um tumor de próstata avançado, e esse tumor caiu na corrente sanguínea e migrou para os ossos, o que é muito peculiar do câncer de próstata, conforme a maioria dos médicos, né, os urologistas, os oncologistas costumam comentar e falar no YouTube. E a peculiaridade do câncer de próstata, quando ele avança, quando ele cresce, fica sem controle, ele entra na corrente sanguínea e vai para os ossos. E foi o que aconteceu comigo. Em março de 2021, eu comecei a sentir fortes dores nas costas, na base da bacia, e que essas dores subiam até a cervical, do alto do ombro e do pescoço, uma dor violenta, uma dor muito forte. Era uma dor terrível, uma dor muito grande. E aquilo foi sucedendo, né? Aquelas dores vieram e eu me perguntava, eu falava com Deus, perguntando: Senhor, o que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo comigo? Que dores são essas que eu nunca senti na minha vida?
né? E eu costumava caminhar com aquela dor mesmo, eu caminhava e a dor cessava. E aí eu conseguia dormir. Mas chegou um tempo que eu já não conseguia nem dormir na cama mais. Não conseguia porque a dor vinha, né? E teve um momento no mês de maio, no mês de maio, né? Missionária no mês de maio. Eu acordei de manhã um dia e estava com as minhas pernas muito inchadas, os meus pés inchados, como tivesse ocorrido uma retenção de líquido muito grande, e também saiu um linfonodo no meu pescoço, muito grande, e aí nós assustamos. E aí fomos procurar ajuda médica sobre aquilo que estava acontecendo, e aí o médico então passou uma série de exames de sangue, de exames para pesquisar, fazer uma investigação, e chegou-se à conclusão que uma coisa muito errada estava acontecendo. E a desconfiança do médico era câncer. Ele desconfiou, ele disse, olha, provavelmente é algo muito, muito sério. Ele não quis falar para mim, a princípio. O médico que pediu os exames de sangue e tal, mas ele acabou me encaminhando para uma clínica de ressonância magnética, né? Para que eu tivesse uma consulta lá com um ortopedista, aquela coisa toda, porque eu tinha muitas dores nos ossos, né? E aí, ao chegar lá na consulta, nós conseguimos marcar na DCM, lá em Caldas Novas, em Goiás, e nós marcamos essa consulta, e o médico, então, passou uma ressonância magnética, e nós a fizemos, e eu já estava andando até com auxílio de cadeira de rodas. A minha situação estava muito difícil. Muito difícil. Eu emagreci muito, perdi muito peso, não tinha forças para andar, tinha que me apoiar sempre em alguma coisa. Aquelas dores continuavam em várias partes dos ossos, né? Foi uma coisa horrível. Eu não tinha a minha esposa que me ajudava, a missionária que me ajudava a tomar banho, a ir no toalete, me ajudava numa porção de tarefas, porque eu não conseguia fazê-las sozinho. Não tinha forças, as pernas não tinham força. O câncer estava num estado muito avançado. E nós fizemos a ressonância magnética, e quando saiu o resultado, que nós levamos para o médico, o resultado, ele foi muito sincero. Ele disse, ó, seu Kleber, o senhor está com câncer de próstata em estado avançado, tomou os seus ossos todos, ele mostrou a ressonância, né, missionário? Mostrou a ressonância e mostrou tudo preto, a minha coluna toda preta, as minhas vértebras, as costelas, parte das costelas da caixa torácica, estava tudo preto, tudo tomado pela metástase óssea, pelo câncer que havia espalhado e estava ali num estado bastante avançado, né? E aí ele nos aconselhou a ir embora da cidade, a mudar da cidade, porque lá não havia tratamento. Não. Eu teria que buscar tratamento em Goiânia ou em São Paulo, em Barretos, que a prefeitura levava os pacientes para esses lugares. Né? Era viagem para cá, viagem. E como é que eu poderia viajar estando naquela situação? Não teria condições nenhuma. Aí Deus abençoou, nós falamos com Deus, nós oramos, e Deus abriu a porta, nós conseguimos sair da cidade
A minha esposa fez contato, a porta grande que Deus abriu para salvar a minha vida, para salvar-me da morte, que provavelmente eu acho que eu não teria resistido se eu tivesse ficado por lá ou não tivesse conseguido tratamento a tempo. Eu estaria numa situação talvez até de morte, de óbito. Mas Deus abriu uma grande porta mesmo, e a minha esposa conseguiu, aqui com a Unacom em Lages, que havia tratamento, que estava tudo, podia encaminhar tudo para cá, aqui para Santa Catarina, e aí com 20 dias nós estávamos saindo de Caldas Novas, de avião, viajamos de avião para Campinas, depois de Campinas para Florianópolis. Deus foi abrindo as portas, glória a Deus. É quando Deus quer fazer a obra, quando Deus diz, olha, eu vou fazer a obra, eu quero fazer a obra. É Ele que abre a porta. A gente, pelas nossas forças, pela força do braço, eu não teria conseguido, não. Com as portas que Deus abriu. Deus abriu a porta do avião, Deus abriu a porta de uma pessoa que foi nos buscar lá em Florianópolis, de carro. Eu saí do avião de cadeiras de rodas, vim para o aeroporto de cadeira de rodas, até a saída do aeroporto. Foi uma obra maravilhosa de Deus, e nós viemos de carro para Lages, e ao chegar aqui ficamos no hotel alguns dias. Já tínhamos alugado o imóvel, Deus abriu a porta de uma casa que a gente conseguiu alugar rapidamente, não foi, missionário? Uma porta gloriosa, a obra de Deus. É o milagre de Deus. É o milagre. O testemunho não só foi a recuperação, o testemunho foi todas as coisas que Deus fez para que o tratamento fosse iniciado, né? Preparou a cidade, preparou o hospital, preparou tudo. Glória a Deus. E quando nós fomos já, minha esposa conseguiu em tempo recorde, porque foi Deus que abriu a porta. Ela foi ao posto de saúde, porque a regulação é que faz o encaminhamento, né? Ela foi ao posto de saúde, levou toda a documentação. Até isso Deus abençoou lá em Caldas Novas, que o médico já me encaminhou, né? Já deu encaminhamento para o SUS, fez toda a papelada, olha que maravilha. Glória a Deus. Ele encaminhou tudo. E não faltou papel nenhum documento. Quando chegamos aqui, a minha esposa já procurou o posto de saúde, já conseguiu já o encaminhamento para o Hospital Teresa Ramos, onde fica a Unacom, que é a unidade de oncologia, né? E aí minha esposa conseguiu esse encaminhamento e eu fui na primeira consulta já. Lá eles marcaram já a consulta rapidamente, muito rápido, tudo muito rápido. E a própria cirurgia, a mão de Deus, é. E quando nós chegamos na consulta com o doutor Fernando Suzin, ele viu minha condição, ele ficou apavorado. Ele disse, meu Deus, que situação. Estava muito avançado o câncer. E aí ele disse, nós vamos internar o senhor hoje ainda. Hoje mesmo nós vamos lhe internar. Graças a Deus. E ele disse, essa semana eu já vou operar o senhor. Nós vamos lhe operar. Glória a Deus. E aí ele me internaram no hospital ali da Unacom, na unidade de tratamento de câncer. E naquela semana mesmo o médico fez a cirurgia de barreira hormonal. E aí foi um grande milagre, né? Foi a mão que Deus usou para me salvar. Porque aquela cirurgia fez com que o câncer recuasse, o câncer retrocedesse. Glória a Deus. O câncer que estava avançado, tomado, a cintilografia mostrava todos os meus ossos
pretos. Mas graças a Deus, com aquela cirurgia... Mas Deus nos mostrou no Goiás, foi. aquele versículo mostrou para mim... Foi verdade. Que essa doença não era para a morte, e sim para que o nome de Jesus fosse glorificado. Nós nos recordamos que o pastor João e a esposa estiveram conosco lá em Goiás. Ele é um irmão nosso em Cristo, que congrega numa denominação evangélica lá em Goiás, e ele esteve na nossa casa, nós abençoamos a vida deles, não foi, missionária? Demos presentes, doemos teclado para ele, que ele gostava, a esposa gostava. Então a gente abençoou a vida daquele pastor, e ele esteve lá orando conosco. E na oração ele falou, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória e honra do nome de Jesus. O Espírito de Deus testifica os crentes, como diz na palavra de Deus. Porque primeiro Deus me mostrou. Te mostrou, Depois Deus colocou na boca do pastor João, foi. O Espírito de Deus testificou. Glória a Deus. E aí, graças a Deus, a cirurgia foi feita. E eu comecei o tratamento com a oncologista ali do hospital. Me passou uma série de medicações, suplementos para os ossos, para o sangue. E eu comecei a tomar. E esse tratamento levou 2 anos, né, missionária? 2 anos. Em 2 anos eu recuperei minha saúde, recuperei meu peso. Claro que eu engordei mais um pouco, aumentei um pouco mais de peso, e já estamos lutando para perder esse peso. Mas foi uma grande vitória, foi um milagre de Deus, né? 2 anos depois, o tratamento, fizemos uma nova tomografia computadorizada, fizemos colonoscopia, fizemos cintilografia, e o câncer havia reduzido mais de 80%. Só ficou localizado em 2 partes do corpo, dos ossos, que é na cervical, aonde ele, infelizmente, eu sofri uma lesão provocada pela metástase, e no ombro, aqui na clavícula, que são os 2 pontos que ainda incomodam um pouquinho. E com isso também o meu corpo sente muito, né? Porque as reações que o corpo tem, por causa das células doentes, causam um desagravo muito grande ao corpo da gente. A redução é importante falar, a redução do câncer foi antes da quimioterapia. Foi antes de começar a quimioterapia. Deus honrou a nossa fé. Glória a Deus. Então esse é o grande milagre. O que era impossível para os homens é possível para Deus. Né? Talvez eu mesmo imaginei que talvez não sobreviveria, e Deus fez eu sobreviver, né? E aí, por uma questão da própria doença e pela permissão de Deus, o câncer voltou a crescer depois da retirada de uma medicação que, no nosso julgamento, a gente não deveria ter mexido, né? Mas o médico achou que deveria tirar, botar uma outra, porque estava causando muita retenção de líquido, uma inchação muito grande. Mas a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem, é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Nós começamos então a fazer as sessões de quimioterapia devido ao aumento o crescimento do câncer, né? E o PSA, que foi detectado que estava aumentando, então o câncer estava aumentando. E aí começamos a fazer a quimioterapia. Já estamos na 5ª sessão de quimioterapia. Eu vou agora para a 6ª sessão de quimioterapia. Graças a Deus, eu louvo a Deus pelo tratamento, pela porta que Deus abriu, para que eu pudesse
cuidar da minha saúde, né? E eu não morri, estou aqui vivo, aleluia, gravando esse áudio, mostrando, né, para as pessoas que estão enfermas, estão doentes, com o mesmo problema que eu, com câncer de próstata, com metástase óssea, estão em tratamento. Não está nada perdido, nada, porque Deus tem o controle de tudo. Né? Não é uma sentença de morte. Câncer não é uma sentença de morte. Deus tem as suas promessas, Deus tem a sua palavra, né? E quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente crê pela fé, que Deus é poderoso para usar a medicina, usar os médicos, usar o tratamento, Deus faz isso. Deus opera milagre. Então, o que era impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. E hoje eu pude sentir no coração. Não posso ficar sem dar esse testemunho, né? Depois de 2 anos, e o início foi muito difícil. Eu tive muitos problemas, não tinha força. Não tinha. Fiquei muito tempo sem comer direito, porque o meu apetite desapareceu. Foi horrível. Só Jesus pela causa. Mas Deus teve uma resposta às nossas orações, às nossas súplicas. Muita gente orou por nós e ora até hoje. Muita gente orando por nós, buscando pela nossa vida, né, para Deus nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer, nos dar graça, nos dar vida. Então essa é a nossa fé. A fé no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus poderoso, no Deus da Bíblia. Então nós cremos nele, nós cremos no Senhor. Hoje, graças a Deus, eu posso fazer algumas coisas que no início eu não tinha nenhuma condição de fazer. A gente reconhece que o câncer é uma doença incapacitante. Ela incapacita o ser humano de fazer algumas coisas que ele fazia anteriormente. E é justificável, porque uma doença celular é um problema que mexe com a célula, mexe com o sistema humano todinho. E muitas vezes a gente não tem força, ou pouca força, a gente tem uma dificuldade de mobilidade, né, missionária? Então a gente tem que usar uma bengala, né? Eu aconselho você que está doente, você que está com problema de câncer, compre uma bengala, use uma bengala, que ajuda muito a gente se locomover, se apoiar, porque a gente perde um pouco do equilíbrio, a gente perde um pouco daquela estabilidade que a gente tinha antes, e além do mais a própria idade da gente, já tem uma idade avançada, então a gente sente bastante. Mas hoje, graças a Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, eu posso andar com o meu triciclo, ando com patinete, né, para me deslocar da cidade onde a gente mora, aqui em Lages, Santa Catarina, e é uma bênção poder fazer isso, né? Tem dias que eu não consigo sair de casa, é claro. Tem dia que eu acordo e eu não estou tendo a mesma disposição do dia anterior. Isso acontece. O câncer é assim, né? E também passei a tomar uma porção de suplementos que ajudam muito no fortalecimento dos ossos, dos músculos, ajuda a gente a dormir, porque a própria medicação, como a dexametasona, ela interfere no nosso sono, né? Mas eu comecei a tomar triptofano, eu tomo uma série de suplementos, uma porção de suplementos, porque me dão força, me dão atividade, né? O whey protein, a creatina, né? O HMB, tudo isso fortalece, dá massa muscular, aumenta a massa muscular, aumenta a calcificação óssea, né? Fortalece os ossos.
tomo o MDK, né, que é o magnésio, eu tomo magnésio quelato, o magnésio dilamato. Então, todas essas suplementações, elas ajudam. O Ora Pronobis, né? Tudo isso ajuda. São medicações que nos auxiliam, não são medicações, são suplementações que nos auxiliam muito na recuperação da saúde, na melhora da nossa saúde, para combater o câncer, combater as células doentes. E elas não ganharem forças e crescer no corpo novamente. Não. A gente, graças a Deus, a gente agradece a Deus porque Deus mostrou a missionária, os suplementos, e depois foi nos mostrando, a gente foi pesquisando, ouvindo os médicos, né, a ensinarem, a aconselharem o que tomar, o que não tomar. E também a gente melhorou muita coisa na nossa alimentação, tiramos algumas coisas, como o açúcar refinado, tiramos uma série de coisas, o óleo de cozinha, esse óleo de soja que é vendido nos supermercados, nós abolimos. Agora a gente só usa a banha, a gente usa manteiga verdadeira, a gente não usa margarina há muito tempo. Então muita coisa mudou também na nossa alimentação, né? A gente come bastante verde, espinafre, frango, a gente come bastante peixe, né? Então tudo isso são proteínas que ajudam, fortalecem a gente. Então Deus nos fez mudar muita coisa, né? A minha esposa faz a dieta low carb, ela usa low carb, prepara o seu próprio alimento em casa, quer dizer, o café da manhã dela. Quer dizer, eu uso o pão integral com maior porcentagem que tiver de integralidade. Que já é muito bom. Já evita uma série de coisas, porque evita o trigo branco, né? Que é nocivo à saúde. Então, tudo isso também a gente teve que pensar, teve que fazer, né? E mudar a nossa alimentação. Estamos mudando ainda, né? Estamos mexendo com a alimentação, porque também auxilia muito, ajuda muito, para que uma pessoa com câncer possa ter uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor e fortalecer o corpo, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é com a finalidade de ajudar os que nos ouvem, os que estão ouvindo esse testemunho, né? E ver que não é só orar, não é só pedir a Deus para fazer a grande obra, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. E a nossa parte é mexer na alimentação, comprar suplementação, ter uma vida saudável, dormir bem, dormir cedo, acordar cedo. Então tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda na recuperação ou no controle da doença. E provavelmente a gente sabe, ou Jesus cura e livra-nos dessa doença maldita, ou a gente convive com ela com uma sobrevida, controlando no tratamento, até Jesus nos levar para a glória. Né? Então é isso, muita gente de câncer acha que, eu vou morrer. Não, não vai morrer. Você ainda tem uma vida pela frente, porque Deus é poderoso para isso. É Ele que decide. Ele que decide, Ele que dá a vida e tira. Então Ele sabe qual vai ser o momento que vai chegar a nossa partida. Então, é como a missionária diz, Deus tem um plano para cada pessoa, né, de vida. O ciclo de vida daquela pessoa, Deus determinou. E eu sempre digo o seguinte, que Deus escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida. Então está tudo escrito lá. A gente sabe quantos são? Não. A gente nem sabe quantos são. Mas está escrito. Deus escreveu. Então, você que está nos ouvindo, não perca a sua esperança. Você está com câncer de próstata, com metástase óssea,
já ficou bom da próstata, como eu fiquei, não tem mais nada na próstata, eu fiquei curado da próstata, já está bom, voltou ao normal, murchou, está pequena. Agora, o câncer está nos ossos, então a luta agora é nos ossos. Mas glória a Deus, porque Deus está cuidando, né? Deus está cuidando, então não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança, né? Então, se você ainda não é um crente, está nos ouvindo, você que está doente com câncer, é um câncer de pâncreas, de fígado, que são cânceres mais complicados, são mais agressivos, o melanoma, um câncer de intestino, né? Um câncer de rim, de colo de útero, um câncer de cólon, que são cânceres mais complicados. Mas não perca a sua esperança. Um câncer de cérebro, um tumor cerebral, não perca a sua esperança. Deus tem planos na sua vida. Talvez seja esse momento de você se definir com Deus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para você garantir que Deus trabalhe na sua vida e possa preparar o seu lugar na glória. Porque a salvação é só por Jesus. Religião nenhuma salva. Templo não salva. Não salva. Doutrinas não salvam. A salvação é por meio de Jesus. Então, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Deus vai cuidar de você. Vai para o seu quarto, abre a porta do seu quarto, né? Você não vai poder ajoelhar, porque muitas pessoas com câncer não conseguem nem ajoelhar. Eu, por exemplo, não consigo. Se eu me ajoelhar, não consigo me levantar. Então, vai, senta na sua cama ou na sua cadeira especial e ali fale com Deus. Fale com o Senhor, que é o doador da vida. E diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo que fiz na minha vida, nessa vida. Me arrependo, peço perdão. Peço perdão ao Senhor. Perdoe os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava minha alma, o seu sangue precioso, e escreva meu nome no livro da vida. Eu entrego minha vida ao Senhor e vou servir ao Senhor até o dia do Senhor me levar para a sua glória. Então faça isso. Tome essa decisão, porque esse testemunho, ele vai falar ao seu coração. Ele vai mostrar para você que para Deus não há impossíveis. Deus é poderoso para fazer a obra. Deus é poderoso para nos curar, nos limpar, nos sanar, nos dar força e graça. Então, que esse testemunho possa alcançar a sua vida e que você possa entregar sua vida a Jesus. Que esse é o principal objetivo. Deus é poderoso para fazer a obra? É. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Entregar-se a Ele, para Ele poder preparar a sua vida para as bênçãos lá na frente. Bênçãos futuras espirituais, materiais, financeiras. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. E você será uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, meu amigo, minha amiga, meu parente, você que é da família, que está nos ouvindo, Jesus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Quer fazer você uma nova criatura. Mas para isso você precisa entregar sua vida a Jesus. Não é templo, não é servir a pastor, não é servir a isso e aquilo. Não. É entregar a sua vida a Jesus, e você pode fazer isso até na sua casa. E Jesus vai transformar a sua vida e vai dar a ela uma direção. Glória a Deus! Eu espero que esse testemunho
tem alcançado muitos corações. E venha alcançar muitos corações ainda, porque Deus tem um plano poderoso para todos nós. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Aqui se despede o missionário Kleber Vieira, seu irmão em Cristo, né? Kleber Vieira e a missionária Mônica. Nós queremos nos despedir e agradecer que você tenha nos ouvido até aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te guarde. Te dê saúde e paz. Te dê saúde e paz. Esta é a nossa oração. Esta é a nossa oração. E o nosso agradecimento a Deus. Agradecimento. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Seja glorificado. Obrigado, Jesus, por esse testemunho. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. E graças a Deus. Amém.